Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 13.4, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Determine a velocidade, a aceleração e a velocidade escalar da partícula, cuja função posição é dada. Esboce a trajetória da partícula e desenhe os vetores velocidade e aceleração para os valores de t especificados. R de t é igual a menos meio de t quadrado e t igual a 2. Bom, então temos aqui o vetor posição. Eu vou começar aí reescrevendo o vetor posição da partícula aí em função dos vetores unitários. Então, temos aqui a componente x e temos aqui a componente y do vetor. Então, vai ficar menos meio de t quadrado na direção i mais t na direção j. Bom, ele pede aí para a gente começar determinando a velocidade da partícula. Foi dado o vetor posição. O vetor velocidade da partícula, v de t, é definido como sendo a derivada em relação ao tempo do vetor posição, r de t. Então, vamos ter que a velocidade, v de t, é igual à derivada em relação ao tempo do vetor posição, que é dado por menos meio de t quadrado em i mais t em j. Usando propriedade das derivadas aí da soma é a soma das derivadas. Então, vamos ter que a velocidade de t é igual. Derivando esse primeiro termo, t quadrado em relação a t dá 2t. Divide por 2, fica t vezes menos 1, menos t na direção i. Derivada de t fica mais 1 na direção j. Se quiser deixar aí a resposta na notação aqui de conchetes angulares, a gente vai responder como sendo igual menos t na coordenada x e mais 1 na coordenada y. Então, temos aí o vetor velocidade. Para definir o vetor aceleração, temos aí que a aceleração em função de t é igual à derivada em relação a t do vetor velocidade da partícula. Então, vamos ter aí que A de t vai ser igual à derivada em relação a t. O vetor velocidade a gente encontrou aí como menos t em i mais 1 em j. Então, vamos ter a aceleração A de t vai ser igual a derivada de menos t dá menos 1 na direção i. E a derivada de 1, que é uma constante, dá 0 na direção j. Então, aqui, 0. Então, a aceleração dá menos 1 em i. Na notação aí de conchetes angulares, a gente pode escrever que é menos 1 na coordenada x e 0 na coordenada y. Então, determinamos aí o vetor aceleração. Além disso, ele pede aí para encontrar qual é a velocidade escalar. A velocidade escalar da partícula é dado pelo módulo do vetor velocidade, ou seja, é igual à raiz quadrada das componentes do vetor velocidade ao quadrado. Então, fica menos t ao quadrado mais a outra componente é 1 ao quadrado. Então, vamos ter aí que a velocidade escalar, que é o módulo do vetor velocidade, é dado pela raiz quadrada de t quadrado, aqui fica positivo, mais 1. Então, temos determinado aí o vetor velocidade, o vetor aceleração e a velocidade escalar. Na segunda parte do exercício, ele pede esboce a trajetória da partícula e desenhe os vetores velocidade e aceleração para os valores de t especificado. Nesse caso, foi especificado t igual a 2. Então, para começar pelo esboço da trajetória, vamos montar aqui uma tabela com valores de t. Aí vamos colocar os valores de x, que vai ficar menos meio de t quadrado, e os valores de y, que são iguais aos de t. Então,
ele deu aqui t igual a 2, começar pelo t simétrico, que seria o menos 2. Então, vamos pôr aí 5 pontos para desenhar a trajetória. Então, quando for menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2, vezes menos 1, dá menos 2. E o t aqui, o y é igual, menos 2. Aí, pegando aí o ponto menos 1, vamos ter menos 1 ao quadrado, 1, dividido por 2 dá meio. Aí, vezes menos, fica menos meio. Aí, aqui fica igual, menos 1. Aí, 0, 0 aqui, 0 ao quadrado, vezes menos meio, dá 0. E o t aqui igual, né, o y. Vamos ter aqui 1, pegando ponto igual a 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, dividido por 2, meio, vezes menos, menos meio. E aqui fica igual a 1. E, pegando aí o último ponto, que é o valor de t que queremos aí especificar, a gente vai ter 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2 vezes menos. Temos aí que é menos 2, e aqui fica igual a 2, tá? Podemos representar aí através desses pontos, ou a gente poderia também eliminar o parâmetro e achar a equação aí da curva. Ou seja, eliminando o parâmetro, a gente teria x igual a menos meio de t ao quadrado, só que o t vale y, então fica y ao quadrado. Essa equação representa uma parábola com cavidade para a esquerda, tá? E tem vértice aí, né, em 0, 0, tá? Então, podemos representar dessa forma também, tá? Então, com os pontos especificados, a gente pode aí fazer a representação da trajetória. A gente pode perceber aí que os valores de x, né, são negativos, né? A partir do vértice, a gente tem a concavidade aí para a esquerda, não vai ter valores positivos. E os valores de y vai de menos 2 até 2, os pontos que eu especifiquei. Então, marcando aqui, a gente vai ter aí o x e o y. Então, vou marcar aqui, ó, 1, 2, aí o 0, menos 1 e menos 2, tá? Então, vamos ter aqui o menos 2, o menos 1, aqui o 0, 1 e o 2 para o y. Para o x, a gente vai marcar o 0, o menos meio e o 2. Então, a gente tem aí o 2 aqui e aqui o menos meio. Aqui seria o menos 1, tá? Vou marcar só o menos meio aqui e o menos 2, que são os pontos que nos interessam. Então, para representar aí a curva, a gente vai marcar os pontos. Começando daqui, ó, menos 2 e menos 2. Então, vem aqui, o primeiro ponto tá aqui. Aí, o outro, menos meio e menos 1. Então, em menos meio, a gente tem aqui um menos 1. 0 é 0. Aí, a gente tem, quando é menos meio, dá 1. Então, volta aqui. A gente tem aqui um 1. E quando é menos 2, dá 2. Menos 2 dá aqui o 2, tá? Com esses pontos aqui, a gente pode traçar a curva que vai formar aí a parábola com cavidade para a esquerda, tá? Essa curva aqui é dada aí por x igual... Essa curva é dada por x igual a menos meio de y quadrado. Bom, com a curva aí esboçada, agora vamos aí desenhar. Ele quer o vetor velocidade e o vetor aceleração, tá? Então, começando pelo vetor velocidade, a gente quer velocidade de 2, né? Para t igual a 2. Então, a gente aplica t igual a 2 aqui, fica menos 2 em i, mais 1 em j. Então, a gente pega o ponto especificado é esse aqui, onde a gente vai ter aí menos 2 para o x e 2 para o y, menos 2 e 2, quando t é 2. Aí, o vetor velocidade, para representar, a gente vem aqui, ó, menos 2 unidades em i, então vai ter uma componente nessa intensidade, e mais 1 em j. Então, temos aqui, aí, mais 1
em J. Aí aqui, a partir desse ponto, ó, ligando aquele, a gente vai traçar o vetor velocidade, que é tangente aí à curva no ponto especificado. E para representar o vetor aceleração, a aceleração de 2, né? Aceleração é constante, vale menos 1 em I. Então, a gente vem aqui no ponto especificado e desenha um vetor aí de comprimento 1 no sentido negativo de x. Esse é o vetor aceleração aí no ponto especificado. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!